Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esteja tudo bem nesse momento. Então a gente está iniciando o módulo com fundamentos da logística, né? Ou seja, vamos falar um pouquinho sobre a logística empresarial. Nós temos duas aulas para falar sobre essa logística empresarial, ou seja, esses fundamentos da logística. Então, a logística empresarial, ou seja, a logística se originou como uma ciência militar. Logística é a dominação dada pelos gregos à arte de calcular. É um processo de planejar, implementar, controlar fluxos eficientes de materiais e informações, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Cadeia de suprimento, com o propósito de atender a necessidade dos clientes, ou seja, então, o conceito de logística está constantemente em evolução, acompanhando a evolução das organizações, ou seja, das empresas. Então, todo esse processo, de logística é de controlar os fluxos, dos materiais, ou seja, dos produtos, até a origem final, ou seja, o ponto do consumidor, Então, é feito toda uma logística, não é simplesmente fazer um transporte de mercadoria, de um lugar para o outro. Tem toda uma logística, ou seja, aí fala que originou-se na época militar. Então, naquela época já tinha toda uma logística que era feita, dessa parte militar, ou seja, com a parte dos equipamentos, dos militares, tudo, então era todo feito uma organização, ou seja, toda uma logística, Fazia-se todo esse processo de planejamento. E ao longo do tempo foi melhorando, então naquela época já começou com essa parte militar, logística, e foi evoluindo, ou seja, acompanhando toda essa evolução logística, com os dias de hoje, ou seja, com a tecnologia, com tudo que temos hoje. O conceito de logística, ou seja, a logística empresarial, trata-se de todas as atividades de movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo do produto desde o ponto da aquisição da matéria-prima, até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviço adequado aos clientes a um custo razoável. Então, esse conceito de logística, ou seja, de certa forma, o conceito de logística está intuitivamente presente na mente das pessoas e atrelando a diversas atividades corriqueiras do dia a dia. No entanto, no que se refere à gestão empresarial, esse conceito precisa ser bem mais aprofundado, levando-se em conta a importância desse setor dentro das companhias, ou seja, dentro das empresas. A logística deve ser tratada com muito cuidado e atenção. Então, lembra que nós falamos que não é simplesmente fazer o transporte da matéria-prima ou dos produtos dali para cá. Então, tem que ter muita atenção. Manter-se competitivo no mercado, cada vez mais acirrado, ou seja, cada vez mais, esse transporte, essa logística, estão cada vez mais no mercado, exigindo esforços, planejamento específico para cada área, envolvendo-se na administração de recursos financeiros, materiais e pessoas e informações. É de grande relevância para a obtenção de melhores resultados, ou seja, da maior lucratividade. Então, por outro lado, o que seria então essa logística, que nós falamos um pouquinho sobre o conceito? Por logística, entende-se que é um conjunto de métodos e meios destinado a fazer o que for possível para entregar os produtos certos, ou seja, no local adequado, no tempo combinado. A origem dessa palavra logística vem do grego, que significa habilidades de cálculos e de raciocínio lógico. Nos dias de hoje, nos dias atuais,
No entanto, o conceito de logística foi ampliado e abrange conhecimentos de outras áreas, como a engenharia, a economia, marketing, estatística, tecnologia e recursos humanos, visando-se satisfazer a demanda dos clientes ao menor custo possível. A logística faz o gerenciamento do fluxo de produtos, desde o ponto de fornecimento até o ponto de consumo. Para tanto, agrupa todas as atividades ligadas à posse e à movimentação dos produtos na organização. Ou seja, é feito mesmo toda essa parte, né? Ou seja, toda essa logística, desde a matéria-prima até o produto final que vai chegar ao consumidor. A logística ainda é um processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, a movimentação da armazenagem dos produtos, peças, dos produtos acabados, dos fluxos de informações correlatadas através das organizações e dos seus canais de marketing, de modo a poder maximizar a lucratividade presente e futura através do atendimento dos pedidos abaixo de custo, né? Então, todo isso faz parte desse nosso conceito de logística, ou seja, tudo isso é correlacionado hoje, né? Então, como essa frase de Christopher em 1997, ou seja, fazer toda uma logística para os pedidos chegar a baixo custo, né, para o consumidor, ou seja, para o consumidor final. Continuamos então no nosso conceito de logística, é o conjunto de atividades baseada na movimentação eficiente de produtos acabados da linha de produção ao cliente final. Em alguns casos, inclui a movimentação das matérias-primas, do fornecedor ao início do processo produtivo. Essas atividades incluem o transporte, armazenamento, administração de materiais, embalagens protetoras, controle de inventário, previsão de vendas, serviço a clientes e conceito inicial. Então, até eu pus a foto para vocês, então é o que nós estamos falando do conceito de logística, desde da matéria-prima, né, como é feito todo o transporte até. Então, são vários tipos de transporte. No caso ali, a gente coloquei uma foto como um porto, né? Pode ser da onde vem a matéria-prima, que vem de navio até o porto, daí pode ser depois desse modo também feito de avião, depois de transporte, no caso com caminhão. Então, tudo isso forma-se uma logística. Então, continuamos, né, que do conceito de logística, que é a parte do processo da cadeia de suprimentos que planeja, implementa, controla o fluxo e o armazenamento, juntamente e reverso, eficientes e eficazes dos bens e serviços, bem como as informações a eles relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender exigências do cliente. Então, esse conceito atual, né, é Contract, Lift Manage, ou seja, a gestão do ciclo de vida dos contratos, né, que são gerenciar um grande volume de contrato, né, que são as exigências do cliente, no caso da logística. Então, por isso que utiliza-se esse conceito atual, que é essa gestão do ciclo de contratos, ou seja, gerenciar um grande volume de contratos é uma tarefa que demanda dos gestores muito tempo e dedicação devido à enorme quantidade de cláusulas contratuais, prazos de renovação, entre outros fatores a serem controlados, né? Então, lembrando que esse conceito de logística também faz parte todas as empresas fazem contrato também com as transportadoras, ou seja, com essa parte
da logística.